Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre liberdade religiosa, direitos e desafios. E para falar sobre esse assunto, estou aqui com um convidado especial, que é o Gabriel Almeida. O Gabriel Almeida, ele é advogado e assessor jurídico legislativo, com uma sólida carreira na área do direito. Atualmente atua como vice-diretor técnico do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, o IBDR, e é coordenador da Comissão de Litigation do mesmo instituto. Ele é especialista em direito religioso e direito militar, áreas nas quais se destaca pela profundidade de conhecimento e experiência prática. Além disso, Gabriel é professor de Direito na Academia de Polícia Militar do Rio Grande do Norte e no Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Polícia Militar do RN, onde compartilha seu conhecimento e experiência com futuros profissionais da segurança pública. Gabriel, quanta coisa, hein? Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Débora. Boa tarde. Obrigado pelo convite, vai ser uma bênção esse tempo aqui para falar da primeira das liberdades, ou da principal liberdade, que é a liberdade religiosa. Amém. Vai ser um tempo glorioso. Amém. Amém. Bom, vamos para a primeira pergunta, né? Começando, eu sempre gosto de começar com a definição. Tem pessoas que já entendem, tem pessoas que não entendem. Gabriel, como a definição de liberdade religiosa no conceito jurídico se compara à compreensão bíblica? Como é que a gente pode definir? Eu acho que essa pergunta ela pode ser sintetizada com uma pergunta mais objetiva. O que é liberdade Sim. religiosa? Amém. A liberdade religiosa ela é a primeira das liberdades. Nós aqui no Ocidente, né, onde o Brasil está inserido, nós fomos aqui, a nossa nação, as nossas leis, a nossa sociedade, ela foi formada, vem sendo formada por uma estrutura greco-romana de legislação e de leis. Do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, daquilo que faz parte de nós, daquilo que não faz parte de nós. E a liberdade religiosa, enquanto instituto jurídico, ela é um direito fundamental e ela provém de um direito natural. Ela faz parte de quem a gente é. E ela é a primeira dessas liberdades e o primeiro desses direitos. E eu te digo por quê. Porque a gente só vai agir com base naquilo que a gente crê. E essa é o link da perspectiva bíblica acerca da liberdade religiosa. Porque nós éramos por natureza pecadores, filhos da ira, como a muitos também, Efésios 2, mas Deus, com o amor com que nos amou, né, Ele nos deu nova vida, Ele nos trouxe perdão, né? É o mas, a adversativa da graça de Deus no Efésios 2, Amém. e Ele nos faz nascer de novo. Quando eu vou, como cristão, nasço de novo, eu sou cristão, eu sou filho do eu sou. Né? E ninguém tem como destituir essa paternidade. Então, eu só vou agir com base nas orientações e na instrução do meu pai, do meu amado pai. E agir com base nas orientações do Senhor é manifestar esse direito natural, que é a liberdade religiosa. É ser livre para manifestar a graça do Senhor através de uma vida sendo vivida. Amém. O próprio Deus nos deixou livre para escolher, né? É muito interessante pensar nesse ponto. Sim, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Amém. Então vamos lá. Com o embasamento bíblico, né, aliado à sua experiência pessoal de estudos, pode nos ajudar a entender a liberdade religiosa e aplicar essa compreensão na prática. Agora vamos para a prática. Essa liberdade religiosa, como é que eu posso aplicá-la? Vivendo. Vivendo. Nós estamos num podcast, Deus e Débora, no podcast cristão. E eu te digo para você, crente, a principal ferramenta de defesa da liberdade religiosa não é a Constituição, não é a legislação, não é o poder judiciário. É a vida do crente. É cumprir a comissão para a qual o Senhor Jesus nos chamou em Mateus 28. Nós fazemos parte dessa grande comissão. Ide anunciar o evangelho, né? Na tradução você traz ali aquele ide, na verdade está no gerúndio, é uma ideia de continuidade. Enquanto vida estivermos nessa terra, nós temos que ser boca do Senhor e professar o evangelho do Senhor. É interessante essa pergunta porque é claro e é natural que nos últimos tempos a Igreja do Senhor ela tem tido um holofote mais aguçado, digamos assim, a gente pode desenvolver um pouco isso, aqui no Brasil em relação
o exercício da fé com as coisas da cidade, com as coisas políticas. Não me refiro a essa política partidária, eleitoral que estamos vivendo hoje, nesse tempo de 2024, mas a política, o envolvimento com a coisa pública. E aí há uma separação de que não pode, fala de laicidade, a gente conversa sobre isso. E aí muitos cristãos tentam buscar em decisões judiciais, muitos cristãos tentam buscar em canetadas de homens alguns impedimentos, mas esquece do principal, de agir como o cristão deve agir. Você falou do IBDR, o IBDR é um instituto onde nós reunimos ali juristas de todo o Brasil, líderes religiosos de todo o Brasil, de religiões judaico-cristãs, e nesses tempos difíceis, nessas investidas, muitos pastores e líderes religiosos de todo o Brasil procuram o IBDR para ser um defensor público das igrejas. Sim. E uma certa vez um pastor chegou para o nosso presidente, Dr. Tiago, e fez: Tiago, a Câmara aprovou a construção de um monumento religioso da religião X, isso é um absurdo, a gente não pode permitir isso, vai entregar a cidade, a isso. E o Tiago, ele deu uma resposta que é a nossa máxima. Ele fez assim: isso é um reflexo do quanto a igreja talvez não esteja trabalhando e atuando e anunciando o evangelho na sua cidade. Uau. Você quer transformar esse povo, anuncia o evangelho. Isso. Então, como aliar de uma forma prática para você cristão? Não precisa fazer direito, não precisa fazer... Seja crente na forma de agir, no falar, não perdendo de vista o anúncio das boas novas. Amém. Porque nós temos a liberdade. Esse podcast, por exemplo, é a liberdade. Aqui no meu estado, na minha cidade, eu posso e estou fazendo isso, anunciando a palavra de Deus, porque essa é a liberdade pela qual Deus me chamou em Cristo. Então, que a gente possa usar essa liberdade, né, Gabriel? Sim. Poder falar, usar de fato, porque aí cada país também vai ter uma restrição. Débora, desde que você me convidou, eu fiquei olhando, eu também assisti aqui do pastor Paulo Ritzo, que é um dos meus pastores lá na nossa igreja, na Igreja Cristã Eterna Aliança. E é muito legal, porque eu fiz, legal, é um podcast que não é puramente jurídico, muito embora seja interessante a matéria também e toca o mundo jurídico, mas sim um podcast para trazer essa questão de vida cristã. E você falando de liberdade, né? Deus nos chamou para essa liberdade. Essa é uma máxima que a gente discute como cristão para nos motivar a utilizar as ferramentas jurídicas, as ferramentas legais, aquilo que está posto nas nossas leis para garantir o exercício do cristão. Então, porque nós somos doulos, nós somos escravos de Cristo, nós somos servos de Cristo, né? Então, essa nossa liberdade nos mantém amarrados ao Senhor Jesus. E precisamos usá-la com ousadia. Sim. Quer um exemplo bíblico? Paulo, ele queria chegar em Roma, ele queria chegar em César, né? O apóstolo Paulo queria chegar em César. E ele era cidadão romano de nascença. Paulo foi preso 2 vezes, Paulo levou porrada, né? Ele foi ali... apanhou ali de um sumo sacerdote, né, do Anani, e enfim, aí inclusive ele perde a cabeça, né, gente, achar que o apóstolo Paulo não perde a cabeça, ele perde a cabeça, né, que aí ele é agredido, né, açoitado, e aí ele chega pro sumo sacerdote e fala assim: quem é você, parede branqueada, né, que era o xingamento ali do contexto da época. E aí chega lá o pretório e fala: como é que você é assim que você xinga o sumo sacerdote? O que Paulo faz? Ele cumpre a lei, ele obedece a lei, ele é um bom cidadão. E ele fala assim: opa, eu não sabia que era sacerdote. Ele pede desculpa e respeita a autoridade. Uau. Esse é um ponto. Outro ponto: Paulo, quando ele foi preso injustamente, né? E aí preso de uma forma arbitrária, sem respeitar o devido processo legal da época que nós entendemos hoje. E aí, cara, por que esse cara tá preso? Não, mas ele é cidadão romano. E naquela época o cidadão romano, ele tinha direitos que eram atribuídos aos romanos e que os gentios não tinham esse direito, que os estrangeiros não tinham esse direito. E aí o guarda, ele olha para Paulo e faz: meu Deus do céu, fiz besteira. Não, abre a cela, pode ir embora, né? Você é cidadão romano? E o apóstolo Paulo fala: eu sou romano, sou cidadão romano. E aí o guarda fala: caramba, eu comprei esse direito de cidadania com uma fortuna muito grande, eu gastei muito para ter esse direito da cidadania. E Paulo faz: pois é, eu sou romano por nascença, por direito de nascença. E ali ele: não, pode ir embora. E Paulo avoca a lei mais uma vez para dizer assim: não vamos embora não, vamos conversar com as autoridades aqui, que história é essa?
Uau, E como é importante, né, a gente entender. Mas nossos muito direitos. interessante, porque Paulo ele estava alinhado com o propósito de vida, em cumprir a comissão. Paulo Amém. ele queria chegar a Roma. A preocupação de Paulo não era o orgulho e a vaidade para dizer que era romano e que a lei vai valer para Isso, ele, que ele é melhor. É isso. porque ele tinha um propósito do Senhor missiológico, no anúncio do evangelho, ele precisava chegar a Roma. E Amém. quando ele foi perante o tribunal, ele apelou para o tribunal de César. E apelou para o tribunal de César para poder chegar a Roma. E ele só foi possível isso naquele contexto, porque ele era cidadão romano. Então ele, de uma forma muito inteligente, ele conjugou a lei, a legislação, seu direito, sua cidadania ao propósito da sua fé. Uau. E aí esse ensino de Paulo, através da vida dele na ida de Roma, também deve nos motivar em Cristo hoje. Cumprirmos as leis, obedecermos às leis e às autoridades, gostemos ou não delas, Sim. são mistérios do Senhor, mas existem exceções, aí é um outro papo, Uhum. mas alinhados com o propósito para o qual Deus nos chamou. Amém. E eu lembrei das perseguições, né? Paulo, diante de todas as perseguições que ele passou, e como é que a gente pode trazer isso para os nossos dias atuais? A gente estava até falando, né, antes de gravar, a perseguição naquela época era uma, tratando de Brasil, né, do nosso país. A perseguição hoje seria qual? A gente entendeu que existe a liberdade, nós precisamos usá-la bem. E a questão da perseguição? Boa. A perseguição, ela existe fisicamente hoje ainda no nosso mundo, mas você já trouxe bem, né? No nosso contexto brasileiro, no nosso contexto de Brasil, né? Sim. Nós vivemos no Estado democrático de direito. A nossa legislação, a nossa Constituição, ela tem influência cristã na sua essência. O Brasil, ele é um país cristianizado e a legislação brasileira é um país cristianizado. Primeiro a gente precisa lembrar disso, muitas vezes. E o Brasil, ele é signatário de normas internacionais, de direito internacional, como Declaração Internacional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUDH, o Pacto São José da Costa Rica, o Pacto São José da Costa Rica, entre outras cartas de leis internacionais que privilegiam o Estado democrático de direito e os direitos fundamentais individuais coletivos. E a partir daí, por que nós temos visto insurgências contra a fé cristã no Brasil? Há uma perseguição por isso? Não há? Olha, eu acho que quando o pastor Tassos esteve aqui, ele conversou bastante um pouco de influência e de dominação ideológica no ambiente educacional. Sim, Escolarização, seja na universidade, seja no ensino. Sim, ele falou. Nós estamos colhendo um pouco fruto dessa predominância ideológica demoníaca que tem tomado esses locais, que tem bebido de fontes anticristãs acerca do que vêm a ser esses institutos que estão na nossa Constituição, a exemplo da laicidade. Para a gente entender primeiro a perseguição no Brasil, a gente precisa entender um pouco do que é laicidade. Eu aprendi na escola a vida inteira que a laicidade é a separação da igreja e do Estado e que a gente não pode, de forma alguma, trazer Deus para a discussão na coisa pública, porque é separação, e quando a gente entrar na nossa igreja, a gente não pode trazer nada do Estado para cá porque é separado. E como é isso, hein? Né? Como é que separa uma coisa? Laicidade, ela é sim a separação da igreja e do Estado, mas numa perspectiva de neutralidade. Existem 6 modelos de laicidade que não dá tempo da gente conversar aqui. Mas se você faz direito ou se interessa pela matéria, eu vou recomendar muito essa obra que é fantástica, dos nossos presidentes do IBDR, tá? Eu mostro para onde? Aqui, né? Essa obra aqui, fantástica, dos doutores Tiago Vieira e Jean Regina, que são presidentes do Instituto Brasileiro do Direito e Religião, a laicidade colaborativa brasileira. Este é um modelo de laicidade adotado no Brasil. Este é um modelo vigente no Brasil. A laicidade, ela significa neutralidade entre a igreja e o Estado. Como seria na prática? Mas o Estado não proíbe a ação da igreja e dos cristãos na coisa pública. Há uma colaboração dos agentes da fé com as coisas da cidade. Entende? Então, a gente vê isso na nossa Constituição, nos princípios da nossa Constituição. A gente vê isso nas legislações, por exemplo, Instituto como Casamento. Por que matar é errado?
A gente vê isso nas ações sociais que são e nas ONGs, nas associações cristãs que atuam. A igreja, ela contribui, porque a gente esquece que cidade, que povo, sociedade, que Brasil, ela é feita por pessoas. Ela é feita de gente. E os cristãos estão nessas pessoas. Claro. Não somos menos ou mais gente. Somos gente. Sim. E nós contribuímos a partir do momento que vivemos com base no que acreditamos. Isso é a forma prática. É porque a gente está querendo pegar um evangelho fast food, onde a gente fala assim, não, o que eu posso, o que eu não posso, onde eu vou, onde eu não vou. Seja crente, seja corajoso. Viva a palavra. Viva a palavra, pregue a palavra, firme-se na palavra. Sabe? A gente precisa ser um pouco Daniel. Não, peraí, não vou me ajoelhar diante do rei. Porque precisamos viver para Cristo. Exatamente. E não negá-lo. E o que tem acontecido nesse sentido para que gere essa perseguição? O que tem acontecido é que, compreendendo um pouco essa questão da necessidade de manter a igreja ausente das coisas da cidade, infelizmente, isso é uma posição pessoal, a dormência da igreja no Brasil por muitos anos. A igreja do Brasil ela é muito mimada, tá? Você precisa conversar com o cara, mas ele não mora aqui, mas é o Tiago Biazinho do Ajuda Barnabás. Sim. Que tem um trabalho fantástico de cristãos para cristãos em países perseguidos. E ele fez, Gabriel, a verdade é que a igreja do Brasil ela é muito mimada. E essa nossa dormência, esse nosso mimo fez com que perdêssemos ali espaço em locais estratégicos importantes. Locais no ambiente judiciário, legislativo, na academia. E isso tem feito com que compreensões equivocadas, não de laicidade colaborativa, mas de laicismo, de Estado antirreligioso, e vamos falar um pouco disso, tem afetado. E isso tem gerado uma perseguição no Brasil que é muito pior, muitas vezes, do que a perseguição física. A gente vai entrar no site dos Portas Abertas e a gente não se cansa de ver histórias de cristãos glorificando ao Senhor sob a mira de uma arma ou sob o pescoço de uma espada. Mas a perseguição educada da lei ela é pior porque ela mata a alma. Ela mata a alma. A lei diz, não, você não pode aqui glorificar o Senhor. Não, você não pode falar de Deus aqui. Se você está me proibindo de falar de Deus, do meu Pai, você está proibindo de ser quem eu sou. Então você está me matando. E isso é violação. E aí o que a gente faz enquanto instituto, enquanto IBDR, defensor da liberdade religiosa e do direito religioso, é dizer, amigo, você está afetando um direito natural. Um direito fundamental guardado pela nossa Constituição. Defendendo a palavra, né? Defendendo aquilo que o Senhor já nos deu para fazer, que é o ID. Sim. E essa perseguição, ela... Eu fico imaginando, você falou do Portas Abertas, eu vejo como é a realidade lá. Eu vejo pelas redes sociais, né? E isso me faz refletir. Imagina uma perseguição de fato. Essa perseguição que, inclusive, foi cunhada pelo Papa Francisco, a perseguição educada. Que é essa perseguição que ela não é com armas, ela não é física, ela é nas leis, ela mata a alma, ela aglutina. Ela é um passo para a perseguição física. Sim, entendi. E o Brasil, ela está caminhando para esse passo. Então, nós temos processos judiciais de pastores que estão sendo processados e julgados por conduta criminosa por manifestar que pecado é pecado. E no ambiente da igreja. Sério? Né? Então, não, você vai rasgar aqui Romanos 1 e você não vai poder pregar Romanos 1, ou se você pregar Romanos 1, você não vai poder colocar no streaming ou no YouTube porque você vai estar agredindo o outro. Nós temos decisões judiciais, por exemplo, de pastores sendo condenados porque o pastor falou, por exemplo, que um orixá de uma religião matriz africana, ela é um demônio. Sim, eu tenho o direito de, na minha fé, dizer que um orixá é um demônio, né? E a pessoa que professa a religião de matriz africana, ela tem o direito de dizer que Jesus não existe. E que todo crente aí é mentiroso e é ladrão. Tem direito. Isso chama-se proselitismo. E o proselitismo religioso é um direito fundamental guardado pela Constituição, mas é guardada pela Declaração Universal de Direitos Humanos. Eu tenho o direito de professar a minha fé, de botar para fora aquilo que eu acredito. E eu tenho o direito de tentar convencer o outro de que a minha fé está correta e dela está errada. Sim. Isso é liberdade religiosa. E o outro tem direito de não querer acreditar em fé nenhuma, ou de não querer acreditar. Isso não é discurso de ódio, isso não é desrespeito nem discriminação.
Aí a gente tem visto sentenças judiciais da juíza dizendo assim, não, você agrediu e foi discriminatório e discurso de ódio porque você disse que a fé dele é demoníaca. Sim. Não, não é. Que você disse que a conduta dele é pecado e você está ofendendo o íntimo dele. Não, é o que eu acredito. Eu acredito que bigamia é pecado. Uhum. Ponto. E é uma perspectiva. Né? Aí o juiz, não, mas você está sendo ofensivo. Então, dá vontade de dizer assim, então tá bom, seu juiz, manda o oficial de justiça ir no inferno intimar o diabo ou vai no céu intimar Jesus para saber o que é o não pecado. Uhum. É como se o Estado tivesse poder sobre o transcendente. Uhum. E não tem. É de fato uma perseguição. A competência do Estado, e é um termo bem jurídico, a competência do Estado sobre a religião ela é negativa. E isso é laicidade. A igreja ela pode contribuir. E quando eu digo igreja, tá, gente? A gente tem que ter cuidado como cristão e a gente tem que ser sóbrio, porque tem muita gente que quer um Estado confessional cristão. O Brasil não é um Estado confessional cristão. E isso não me dá o direito de desrespeitar um cidadão, uma cidadã que professa uma religião diferente. Sim. Olha, eu professo uma religião de matriz africana, eu professo a fé de uma religião de matriz africana, eu tenho um orixá, um exemplo, Ogum como meu guia, eu entendo isso, eu não aceito o seu Cristo como meu Senhor, e essa pessoa ela tem o direito, sim, de ser prosélita na fé dela, ela tem o direito, e aí a pessoa vem, mas Gabriel, você defende que ela faça isso? Fizer, claro! É a liberdade dela. Eu defendo que essa pessoa seja livre para isso, assim como eu Sou livre. O que eu não defendo e que a gente luta é para que o Estado regule. Uhum. Né? Quando o presidente da República da gestão anterior orou, a comunidade no Palácio do Planalto, a comunidade cristã vibrou. Sim. Olha que bênção. Eu particularmente achei uma bênção. Poxa, que bênção. Sim. O atual presidente da República fez uma manifestação religiosa de cunho de matriz africana. E aí todo mundo revoltado, isso não pode, o Brasil não é um Estado confessional. Aí eu falei, pera lá. Hipocrisia. Né? Não vou falar isso, talvez uma falta de compreensão. Sim, sim. A gente tem que entender o seguinte, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí eu volto ao início do que eu falei, que a principal ferramenta para a promoção da liberdade religiosa é o anúncio do evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não vai ser pela lei. Não é o Estado que vai submeter. Entende? Uhum. A igreja do Senhor ela tem que influenciar a cultura através de uma vida sendo vivida. A arte é a manifestação da glória do Senhor. Amém. E de sua força. E a gente vai influenciar a arte popular que eu me refiro é a arte do povo, com os cristãos envolvidos na arte. Sim, sim. Entende? Uhum. Então, não é o Estado dizendo, não, você vai lá. Por quê? Porque aí sim eu posso matar a outra pessoa pela fé que ela professa. Uhum. Entende? Uhum. Então você é obrigado a cantar, trazer canto gregoriano pra cá? Não, mas eu não professo a fé cristã. Uhum. Entende? Entendo. E eu quero tocar aqui um outro ritmo. Até porque, Gabriel, quando nós decidimos viver para Cristo, decidimos de forma espontânea. Cristo entregou a sua vida de forma espontânea. É necessário que a gente entenda essa liberdade. Você serve Jesus por quê? Porque você quer. Eu quero. Eu quero, aceito e recebo. Então, é uma decisão minha. Nós precisamos entender que somos livres para escolher. E também livres para falar. Que a nossa voz não seja calada. Amém? Amém. Amém. Gabriel, como podemos reconhecer essa questão aqui da perseguição? A gente já falou. Vamos para falar um pouco do Estado laico na prática? Vamos. Né? Que é bem legal esse livro que você Acho que até falou. adiantei, né? Não, mas você falou um pouquinho aí. Vamos falar mais um. Vamos. Como podemos entender o conceito de Estado laico na prática? Garantindo a separação entre igreja e Estado, né? Enquanto buscamos alinhar as nossas ações e influências como cristãos. Perfeito. Imagina, perfeito. Como eu disse, a laicidade, ela é um instituto e um conceito jurídico. Uhum. Né? Nós aprendemos na escola desde sempre que o Brasil é um Estado laico. Sim. Né? E que, portanto, a igreja e o Estado eles se separam. Tem mais aquela frase, na nota não, né?
Tinha uma frase, né? Deus seja louvado. Sim, Deus seja louvado. Acho que ainda tem. Ainda tem? Ainda tem. Na nota? Tem. Mas isso Porque a gente não pega eu mais acho que ainda dinheiro, é tem. tudo Pix hoje. Mas essa frase, Deus seja louvado, né? E no dólar tem In God We Trust, Aham. né? Em Deus nós confiamos. Essa frase, ela é a colaboração do povo de Deus nas coisas da cidade. Por isso que ela é permitida. Ela é a Aham. manifestação da vontade de um povo. Claro. É diferente, Uhum. tá? E a laicidade, ela é essa separação, essa neutralidade. A laicidade existe 6 modelos, trazer de forma mais grosseira, né? E não vou me debruçar sobre todos esses modelos, mas o Brasil ela adota o modelo da laicidade colaborativa, com fundamento no artigo 19, inciso 1º da nossa Constituição Federal. A laicidade colaborativa, ela permite com que a fé, a religião, contribua com o desenvolvimento e com as coisas da cidade, com a coisa pública, certo? Então, nós temos uma separação, igreja e Estado, Certo. nós temos uma neutralidade em que o Estado não manifesta uma religião específica e nem traz preferência a nenhuma delas, nem Sim. cristã, nem nenhuma delas, mas as religiões, elas colaboram com as coisas da cidade, porque, como eu disse, a cidade, o povo, sociedade é feito por pessoas, é formada por pessoas. Então, ela está ali nesse sentido. E, pois bem, então há uma colaboração. E aí nós temos o exemplo, as próprias leis, elas foram cunhadas com muitas essências e valores cristãos, e isso é uma colaboração. Quando a gente tem um calendário religioso, é uma colaboração. Quando a gente tem uma atividade social com as instituições religiosas, isso também é uma contribuição. A própria data, né, do Natal também. A própria data do Natal. Então você tem uma colaboração da religião com as coisas da cidade. Né? Agora, o Estado ter ingerência sobre a religião não cabe. E o Estado ele não é confessional. O Estado brasileiro ele já foi confessional. Na Constituição do Império, o Brasil ele já foi confessional, ele foi um Estado católico. Sim. Né? E não mais é hoje. Nós temos, inclusive, ainda até hoje, alguns estados são católicos. Alguns países são católicos. A Grã-Bretanha, por exemplo, ela é anglicana. Né? O rei é chefe de Estado e ele é a suprema autoridade da igreja, por exemplo. Né? Nós temos a Argentina, salvo engano, é confessional, ainda é católica. Então, nós temos... Países são confessionais. O Brasil não é confessional. Mas... sob a perspectiva da perseguição religiosa cristã que estamos vivendo hoje, algumas resoluções têm tocado nesse tema confessionalidade, quando privilegia e prestigia uma fé em detrimento ao outro. Sim. O povo, a sociedade, pode influenciar o Estado e o Estado colaborar com o desejo do povo, mas o Estado não pode impor ao povo preferência religiosa. Isso, por exemplo, aconteceu numa resolução do Ministério da Justiça que trouxe um termo ali de racismo religioso, certo? Dizendo o seguinte, olha, o capelão que vai para o presídio, ele pode ir para o presídio, mas ele não pode evangelizar o preso. Ele só pode ir lá fazer o culto com quem já é cristão. Mas ele não pode evangelizar. Ele não está vedado o proselitismo. Essa resolução do Ministério da Justiça é um absurdo. E o IBDR expediu uma nota, um parecer técnico sobre isso daí, porque isso é um absurdo. O proselitismo é um direito fundamental. E aí depois fala assim, olha, determinadas situações, elas não podem ocorrer sob pena de discriminação, e se for ali tentando ser prosélito com alguém da religião de matriz africana, isso é racismo religioso. Peraí, o Brasil não é um estado confessional de religião de matriz africana, ele é laico. Então, mas a gente vai trabalhar com compensações históricas. Me desculpe, mas não a regulação não pode vir do Estado, vem pelo próprio povo. Entende? E a gente não tem que criar disputas e embates. E aí eu volto com o meu cuidado. O cristão ele tem que ser sóbrio. E o cristão ele tem que entender o seu papel. Ele é cristão, ele tem que cumprir o ID. Então ele não tem que entrar numa briga de rinha de galo com religião nenhuma e nem desrespeitar qualquer pessoa que seja. Certo? Inclusive seja pelas escolhas em detrimento da sexualidade, pela religião, não. Agora você tem o direito de dizer, olha, eu não concordo. Eu entendo que isso é pecado.
Eu entendo que existe um Deus que me transforma, que faz nascer de novo, e que algumas condutas que eu tinha, eu acreditava, eu não mais acredito. Sim, sim. Entende? É por aí. E você vai manifestar dessa forma. Isso é laicidade colaborativa, as religiões. Só que no Brasil, nós estamos tomando uma postura que a gente chama de laicista. É diferente. Laicidade é diferente de laicismo. Eu acho que você falou do livro do Rafa. Porque eu cheguei a ler uma definição. Desculpa, do Rafa não, do Dr. Rafael Duran. Porque ele também é um grande amigo. O Rafa, ele é membro do IBDR comigo. O Dr. Rafael Duran, ele é membro do IBDR. E nós estamos juntos lá no departamento de litigation do IBDR. O que é esse departamento de litigation, né? Esse nome em inglês aí? Porque o pessoal lá o Thiago é gaúcho, os gaúchos gostam de falar tudo em inglês. Eu assessoro o pessoal do Luizinho Ação, aí tudo gringo lá. O John, o Joel, o Arlen. Aí eles acham maior graça. Eu quero Luz e Ação aqui, viu? Já. Vou ligar pro Johnny aqui já. Eles estão na Conferência do Tele em São Paulo, mas o Johnny tá voltando. Sensacional esse título. E esse livro ele fez no meio da pandemia, porque nós tivemos decisão do STF, onde ministros do Supremo Tribunal Federal, com todo respeito à autoridade judicial, tá? Eu também... Volto a dizer que cristão tem que ser sóbrio, tem que ler Romanos 7, a gente tem que respeitar as autoridades. Sim. E os ministros são autoridades instituídas, gostem ou não, tá, Sim. gente? E esse livro aqui é os impactos da pandemia de Covid-19 sobre o direito da liberdade religiosa. Exatamente. O Dr. Rafael Duran, né, ele escreveu isso no meio da pandemia e logo depois deu continuidade a esse livro, porque nós tínhamos decisões do Supremo Tribunal Federal naquele período atípico de Covid, que sim, a gente teria que pensar maneiras, a gente não pode ser taxativo ali, mas dizendo ali, olha, você pode exercer sua fé na sua casa, trancado. Mas não, peraí. Lembra? Liberdade religiosa é professar aquilo que eu acredito. Né? Eu tenho o belief, a crença, e o action, a ação. O belief é o direito de crença, eu tenho o direito de crer. E o action é o direito de professar o que eu creio, é liberdade religiosa. E aquelas decisões estavam afetando o action. E o Rafael faz uma ponderação fantástica nesse livro. Ele define a diferença, né, de laicidade com o laicismo. Isso, exatamente. E muito obrigado, como eu te falei, né? Já viu que eu converso mais com o homem da cobra, como o povo diz. Então eu falei pra você, Débora, vai me trazendo que eu viajo. Pra você definir pra gente. Ele faz essa diferença de laicidade e laicismo. Laicidade eu já defini, e laicismo, ele significa... o Estado como sendo um Estado antirreligioso. Tipo ateu. É um Estado antirreligioso. É um Estado onde a religião não tem espaço, onde a religião ela não pode intervir nem sequer colaborar. Nós temos um modelo clássico de laicismo, inclusive sendo o país onde surge essa ideia de laicismo, e o mundo conheceu o laicismo na prática e desmascarou o conceito de laicismo que estava fantasiado de laicidade no Brasil e nos ajudou a separar bem, entender o que é laicismo e o que é laicidade nas Olimpíadas deste ano, que é o Estado da França. Sim, sim. A Constituição francesa, ela não adota a laicidade como modelo de relação igreja-Estado. Ela adota o laicismo, o Estado antirreligioso. Por influência do iluminismo, sequer a religião pode participar em qualquer coisa pública. E nós vimos isso na prática. Qual é o problema do laicismo na perspectiva jurídica? É que o laicismo, ele viola direito fundamental. Aí você vai dizer, a Constituição francesa é laicista. E a gente tem que respeitar a Constituição daquele país, pois nós vamos visitar aquele país. Ok, mas a França é signatária das normas de direito das normas de direitos internacionais que preservam os direitos fundamentais. Né? A França é signatária da Declaração Universal de Direitos Humanos, então ela viola uma norma de direito internacional. Né? E ela precisa, de fato, prestar atenção nisso. Mas é uma cultura do povo, é uma decisão do povo. E a igreja, como é que a igreja pode influenciar nisso? Anunciando o evangelho. Vou sempre voltar a dizer isso, tá? A resposta sempre vai ser isso. Isso. Né? Pra nós. Portanto, laicidade, Estado neutro, separação, e laicismo é o Estado antirreligioso. E não comporta no Brasil. A Constituição não comporta qualquer postura ou decisão laicista. O André Gomes de Fortaleza, ele até fez uma pergunta que acho que você acabou respondendo aí, né? Como a igreja pode verdadeiramente usar a liberdade religiosa para cumprir o ID de Deus de forma efetiva, seguindo o exemplo de Raíssa Leal,
né? A skatista, que ela expressa sempre a sua fé em Jesus. Especialmente em um contexto, né, que a igreja acaba não tendo essa unidade, esse entendimento para seguir fazendo isso aí que você falou, que é pregar. Que é dessa forma que nós vamos avançar, é dessa forma que nós vamos trazer o verdadeiro significado, por exemplo, da Santa Ceia, né? Que foi feito ali um espetáculo, eles usaram a Santa Ceia para expressar lá os pensamentos deles sobre isso. E como é que a gente pode se posicionar? É pregando, né? Exatamente. Eu ia te chamando de pastor. Ah, é porque eu tô com com a roupa de advogado. Vim da audiência, fui almoçar, depois já vim pra cá. Eu não tenho chamado pastoral. Pelo menos até o momento o Senhor não me chamou. Sim. Para ele ter me levado para outras frentes de batalha, né? Mas pode chamar de Gabriel. Me chama de professor, porque você é professor, né? Tudo bem, mas pode chamar de Gabriel. André, eu vou te responder, meu querido, anunciando o evangelho e vivendo o evangelho. Essa pergunta do André, ela é uma preocupação de muitos da igreja, porque aí eu vou falar que não é como professor, advogado, como cristão. Amém. Que evangelho tem sido ensinado nas igrejas? Para qual evangelho nós estamos sendo chamados e convocados? Anunciado. Vem para essa igreja porque ela é legal, porque o pastor é legal, traz mensagens boas, porque as pessoas são agradáveis. Beleza. Meus amigos aqui que eu conheço, advogados, pessoas fantásticas, gente, amigas ali que não são cristãs, que são do Clube do Charuto, tem tudo isso no Clube do Charuto. Tá. Saca? Então, a gente tem que compreender que o evangelho, ele gera morte e arrependimento. A morte do nosso eu, o arrependimento, a dor de ter sido desnudado diante de Deus e a alegria de saber que estaremos sendo revestidos dele. Amém. A gente usa muito essa palavra, até uma palavra do evangeliquez, né? Não, nós somos, Senhor, nos reveste-nos, ó Deus, né? Somos revestidos pelo poder de Deus. Somos revestidos disso. O que é revestir? É tirar o nosso velho homem e botar novas vestes. Uau. E quando a gente bota nossas vestes, é quando a gente nasce de novo. Amém. E aí, se você nasce de novo, por essência, você vai ter uma vida. Então, anuncie o evangelho. Amém. Você falou da Raíssa. E eu entendi a pergunta do André, porque essa é a preocupação da igreja. Falar, cara, Gabriel, você está me encorajando, legal, mas e aí? Você falou que os pastores estão sendo, no Brasil, está começando a ser condenado, né? Como é que você faz aí? Pô, beleza, obrigado, mas você vai me soltar lá quando estiver na delegacia? Vou ligar para você, viu? Por favor, vem aqui. Peraí, vou ligar, não, porque o advogado fala no podcast que pode falar. Né? Eu reafirmo, pode falar. Mas como é que eu vou alinhar essa situação? E você falou da Raíssa. Nós devemos respeito às leis e às autoridades, mas a Bíblia nos traz exceções. E a exceção é justamente quando somos confrontados a desobedecer a lei do Senhor. O que a Raíssa fez naquela manifestação pública de fé, a action, né? É o que Daniel fez a não se curvar ao rei Nabucodonosor. Amém. Quando Daniel ele foi preso, cativo, na Babilônia, e ele foi vou trazer na nossa linguagem, tá, gente? Quando ele foi trabalhar perto do homem ali, ele teve o rapaz, reúne o povo que é mais inteligente, letrado aqui, que eu preciso da ajuda desse pessoal. Daniel era um cara inteligente, você vai fazer faculdade aí, astronomia, vai estudar, você vai me ajudar. E ele obedeceu, Daniel era obediente ao rei que o mantinha cativo, ele respeitava a autoridade. Até que o rei fez o quê? Estátua para você, pronto, agora você vai me adorar. Eita. Se o senhor quiser mandar eu arar a terra daqui para lá, eu vou. Mas não vou adorar. Essa era a confusão maior dos judeus com os romanos. Sabe por que romanos ele tinha uma flexibilidade maior com os judeus na época? Ali, era uma estratégia de domínio, usada ainda por Alexandre o Grande, porque ele sabia que os judeus eram fortes e eles não iam ter influência, então eles precisavam daquela influência. Mas qual era a principal briga? Ave César, aquele ave vem de Senhor, Senhor com S maiúsculo, como o único Senhor, o único Deus. E os judeus, não. César, o Augustus, o Senhor, o ave não, desculpa, o Augustus, o ave divino, o Augustus, o Senhor, e aí os judeus fez, César não é o nosso Augustus. César, não. Nós temos um único Deus. Né?
É o que a Raíssa fez, é o que Daniel fez. É o Entende? que nós precisamos E é fazer. o que nós precisamos fazer. Isso. A Raíssa, assim, ela não se curvou, não se dobrou diante do Deus Estado laico. Ou, desculpa, do Estado laicista. A Raíssa não se dobrou diante do Estado laicista. Né? E aí o pessoal falou daquela mesa. Não, aquilo ali na verdade não era Santa Ceia, aquilo ali era a mesa de Dionísio, que Dionísio, traduzindo aqui, né? Não vou filosofar, mas é a vida nua e crua, assim como ela é, com todas as paixões e as verdades do homem, da humanidade, sendo afloradas e tudo mais. Né? Daqui a pouco vai estar trazendo Jardim de Epicuro. Mas o que é aquilo se não uma vida assim? Deus entrega a sua própria ignomínia. Ignomínia, né? Ignorância. Né? Então, se é entrega suas próprias paixões, entende? E aquilo é uma vida sem Deus e uma afronta aos valores de Deus. Né? E aí vem aquele negócio, isso pode afrontar aquilo que ela é fé e não é discriminatório, mas eu querer professar minha fé é discriminatório. Isso. De fato, nós como igreja precisamos continuar avançando, pregando, expressando. Não tem como alguém chegar para mim e dizer, Débora, você não pode falar de Jesus, você não... Oi, peraí. Ele vive em mim. Se não for para viver para ele, pode me matar. É por aí. É esse entendimento, né, que nós, como igreja, precisamos ter, que é esse amadurecimento de que o evangelho é o quê? É só olhar. Ler as cartas de Paulo, principalmente, e você vai perceber os evangelhos, e você vai perceber como é viver para Cristo. É, de fato, não negá-lo. E Deus é bem enfático em sua palavra, né? Aquele que me negar, eu também o negarei. Que, de fato, como é que eu posso estar unida a você, Gabriel, se eu te nego? Exato. Então, de fato, a gente estarmos unidos com Cristo e vivermos para Ele. Afinal, Ele deu a sua vida por nós para termos a vida eterna. E nada pode parar a igreja. Nada. Seja em qualquer concepção. Eu até ia lhe perguntar se eu falar perseguição ideológica é correto. Quando eu falo das perseguições ideológicas. Uma perseguição ideológica, quando criam ali uma ideia que tentam ali engolir a Bíblia. Eu posso falar dessa forma, não é? Pode, mas a Bíblia é muito mais do que uma ideologia. Sim, eu digo perseguição ideológica da outra parte, Da não academia. da palavra. Isso, da parte externa, a perseguição. Eles adotam como uma mera ideologia, né? Como se os conceitos e os valores cristãos fossem ideologias, assim como os delas são. Mas, fazendo parte de quem eu sou, que sou cristão, a Bíblia ela é a palavra viva. Sim, né? amém. Com certeza. Olha, honestamente, eu acredito que não perdendo a baliza de que a principal ferramenta é uma vida cristã sendo vivida, a gente tem que fortalecer a nossa fé na verdade do Senhor quando a Bíblia nos ensina que maior que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Quando não há outro motivo para vivermos senão glorificar o nome do Senhor. Que somente a Escritura ela é inerrante. Só a graça do Senhor nos conforta. Amém. Né? Que somente a fé nesse Senhor Jesus verdadeiro ela pode manter que só Jesus salva. Esses aqui são pilares que eu não... Ela tem que permanecer forte, tem que permanecer viva, ainda que eu responda uma ação judicial por isso. Né? Agora, isso não nos traz carta branca para sermos ignorantes. Né? Imagine lá Paulo falar assim, sou parede branqueada para o sumo sacerdote. Olha, é o sumo sacerdote, é assim que você fala com ele? Eu falo desse jeito mesmo, não me representa, não né? é por aí, a gente vê né? um pouco isso sobre a autoridade da presidencial hoje, né? Não, ele não é o meu presidente. Amigo, sinto muito, mas você é um cidadão, você está aqui, você vai atender e obedecer os seus ali, as suas leis. Até porque Romanos 7 traz o quê? Que essas autoridades, os reis, os nossos presidentes hoje, são ministros do Senhor, viu? Os bons e os maus. E algumas coisas são mistérios e segredos do Senhor que o Senhor não nos revelou. E no seu tempo pode vir a revelar ou não. Mas que está dentro do propósito geral do Senhor Jesus. Isso não quer dizer... Desculpa, toquei o microfone aqui. Isso não quer dizer que essa submissão ela tem que ser cega e total. Não. Se ela violar a lei do Senhor, você não vai se curvar. Isso. Você vai obedecer à lei do Senhor. E aí vem a consequência ideológica da perseguição ideológica, né? Que é a perseguição educada. A perseguição educada, ela é muito pior, porque ela mata a alma. O Dr. Tiago Vieira, presidente do IBDR,
ele traz uma frase que é muito forte, que a perseguição física, ela corta o pescoço, né? Mata o físico, mas a perseguição educada, ela é a guilhotina da alma. E ela viola a dignidade humana a partir do momento que eu não vivo com base naquilo que eu acredito, e ela mata o meu ser. Porque nascemos de novo, somos filhos e somos feituras dele. Então não tem como dissociar isso. E a gente precisa trazer a verdade do evangelho, né, à nossa vida através de luz no entendimento, luz no que a Escritura diz e fogo no coração. Amém. Você falando comparando, né, a perseguição dos mártires, né, quando discípulos ali perdiam a sua vida, né, eles eram machucados em seus corpos, e hoje essa perseguição ideológica, eu vi como é que eu posso explicar, mas você tá vivo na carne, mas alguém tapa a tua boca. Vem aqui, ó. Quem é Débora aqui no podcast assim? Exatamente. Qual o bem jurídico de maior relevância? É uma pergunta jurídica, pergunta de direito. Você trouxe ali uma... É uma pergunta retórica, né? Que eu acho que eu vou responder. Você trouxe... Graças a Deus. Né? Você trouxe ali eu fiquei até lisonjeado. Você foi lendo, eu falei, rapaz, eu sou isso tudo mesmo, um negócio chique. Glória a Deus, né? Queria ter essa moral lá em casa. Brincadeiras à parte. Assim, eu dou aula no curso de formação da Polícia Militar, né, tanto para soldados quanto para oficiais. E eu dou a disciplina de Direito Militar e de Fundamentos Jurídicos da Atividade Policial. E qual é a função do policial militar? Ele é o braço do Estado para garantir a ordem pública. Ele é o garantidor da lei e da ordem pública. Ele é o braço do Estado que pode usar até mesmo a letalidade para neutralizar a injusta ofensa. Ou seja, se alguém está tentando contra a vida de outro cidadão, ele está ofendendo e pondo em risco a vida de outro cidadão, o policial militar, no exercício da sua função, se for necessário, na medida da proporção do risco, ele pode até mesmo neutralizar a vida daquela pessoa que está tentando ofender a de outra. Sim. E aí a gente fala muito de bem jurídico. Qual é o bem jurídico que o policial militar está tentando defender nesse momento? A vida humana. Vida humana. O bem jurídico de maior relevância é a vida humana. Só que Uau. a vida sozinho, ela não é suficiente. Por isso, você já ouviu a expressão dignidade da pessoa humana? Já. É um direito fundamental, né? E é um direito inscrito objetivamente na Constituição Federal, trazida pelas Cartas Internacionais de Direitos Humanos. Não há vida sem dignidade. Há uma sobrevida. É uma sobrevivência, mas não é uma vida plena. Então, quando você traz esse teu exemplo, quem é Débora num podcast, de boca fechada? Você não está vivendo, você está sobrevivendo. Logo, a sua vida é afetada. Seu bem jurídico, vida é afetado. Não só na morte física, mas também na morte, digamos assim, da alma, né? Eu volto a dizer, porque você não vai conseguir expressar, você não vai ser... Nós somos corpo, alma, né? Isso. Nós somos corpo e alma. Nós somos matéria aqui, mas também nós somos feituras do Senhor, nós pensamos, nós estamos ligados sobrenaturalmente com o nosso Senhor, e a gente precisa manifestar aqui quem somos. Amém. Bom, a gente ainda tem um tempinho, não tem? Eu vou fazer a última pergunta. Fica à vontade, eu não sei nem como é que é. Muito legal, viu? O que eu tô aprendendo aqui, meu Deus. Sim, né? Então, vamos lá para finalizar, né? O que a gente poderia falar para os cristãos, né? Como os cristãos podem compreender seu direito de liberdade religiosa e utilizá-lo como uma força positiva na prática da cidadania, promovendo os valores do reino de Deus na sociedade. E aí é porque vai existir também várias... Por exemplo, o psicólogo. Eu ia fazer essa pergunta do psicólogo. Eita, você vai lá, você vai no Conselho Federal de Medicina e você faz: olá a todos, eu sou psicólogo e clínico não binário, tem um nome que é bem... Vou nem falar aqui, que é tão jocoso, né? E aí, como é que pode, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou falar um pouco dos psicólogos. Deixa eu te falar, existe uma resolução do Conselho Federal de Psicologia proibindo o profissional psicólogo cristão de professar sua fé na sua profissão.
né? Não podendo usar, você tá aí com um colar, é bem bonito. Aham. Ele não pode usar um Era isso que colar eu com queria uma saber. cruz. Eu não Não posso pode usar, por exemplo, eu colocar. tenho umas camisas que tem versículos, por Não exemplo. pode colocar. Não pode. Pela resolução do Conselho Federal de Medicina, isso não pode acontecer. O IBDR entrou juntamente com É sério isso? Exato. O IBDR, ele ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, onde eu figuro como advogado nesse processo, um dos advogados, né? Juntamente com um partido político. Isso porque a legislação assim prevê, né, que são os legítimos para postular a ação judicial perante o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão responsável por regular essa matéria, a questão no que diz respeito à constitucionalidade, dizendo, olha, isso é inconstitucional. Isso é inconstitucional. O Estado não pode embaraçar o exercício da fé, né? E ali, inclusive, a religião ela é contributiva à prestação clínica psicológica, inclusive pelo próprio Código de Ética E qual do a Conselho Federal. justificativa, professor? Eu não... A tecnia, são conceitos, não diz que a religião ela vai influenciar na técnica do psicólogo na atuação com seu paciente, como se somente Freud pudesse ali trazer as diretrizes da atuação psicológica, por exemplo. Mas aí usar expressões que não estão no nosso vernáculo, que não estão na nossa língua portuguesa, elas podem estar em escritos oficiais do Conselho de Psicologia. Por exemplo, Psicólogo. Se eu sou psicóloga e eu tenho minha sala de atendimento, eu não posso Quero uma colocar cruz aqui. um quadro com um versículo na parede. Pela resolução do Conselho, não. E aí nós entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade, ele está em curso no Supremo Tribunal Federal e nós estamos acompanhando esse Gente, processo. como é que a gente vai arrancar a crença das pessoas? Não tem como. Não tem como, não tem como fazer Não tem isso. como. Como não tem como arrancar a crença, que é o interior, querem arrancar o action, a profissão exterior, né? Então, a crença nunca vai ser possível de atingir, mas e o action, né? A profissão. Até porque Então vamos cortar o action porque é mundo exterior. Até porque eu sou engenheira, mas eu sou engenheira cristã. Vai existir outros engenheiros que têm outras religiões. Você é advogado cristão. Sim. Então, existem diversas profissões no mundo e diversas pessoas que professam sua religião. E agora vai arrancar isso. Eu vou ser só Exato. engenheira, eu vou ser só... E eu vou expressar o quê? Exatamente. Se eu tenho, por exemplo, eu sou um psicólogo aqui. Mas eu tenho os métodos e as técnicas que não são afetas e aceitas pela psicologia, parará, certo, mas a minha fé. Sim. Não estou falando de clinicar com base tão somente na fé, certo? Não estou falando a gente está discutindo aqui as técnicas de clinicagem. A gente está trazendo aqui a expressão da fé, né? Mas aí, para responder essa pergunta, a igreja do Senhor é celeiro do Senhor e precisa pensar mais Mateus 28, a grande comissão, e se envolver com as coisas da cidade sob a perspectiva missiológica, evangelística, do anúncio do evangelho. Precisamos formar mais profissionais da área do direito cristãos, mais engenheiros cristãos, precisamos formar mais médicos cristãos, precisamos formar mais técnicos, mais profissionais da área tecnológica no mundo cristãos. Quantos cristãos estão trabalhando em gambles, casas de apostas, por exemplo, e poderiam também estar desenvolvendo outras atividades no cunho tecnológico. Então a gente precisa pensar um pouco sobre isso, a gente precisa formar professores cristãos que vão ali na academia, né, ali e serem uma influência positiva, né? Agora eu te digo, não sei se o pastor Tasso trouxe aqui, nessa guerra nós estamos perdendo, nessa batalha nós estamos perdendo, porque não se admite hoje, nós estamos vivendo uma ideia tirânica da hegemonia do pensamento, é uma ideia tirânica, não se trata de dizer assim, você está sendo discriminatório com o que você pensa. É dizer, você não pode pensar isso. Você não pode, quem é você para dizer, né? E infelizmente, como eu disse para você, a igreja do Senhor no Brasil dormiu por muito tempo, foi mimada por muito tempo e não sabe reagir a isso. Sabe uma criança, quando eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses, fala tudo pelos cotovelos, mas sabe que ele está aprendendo ainda. Sim. Aí você sabe quando ele está ali, papai, aí quando ele começa a desobedecer, filho não pode, filhão, vem aqui, tenta brincar, levar para outro lado, e ele testa o sistema, chega uma hora que você fala mais grosso,
E aí eu chego pra ele e falo, Arthur! Ele para, se assusta. Aí ele não sabe como reagir àquilo, né? Uhum. E ali é um problema. É como se a igreja do Senhor, ela tivesse ficado ali pensando e agindo como um menino o tempo todo. Aí agora chega alguém e fala mais grosso e ele ainda tá com aquela postura de menino. Entendo. Aí qual é a postura do menino? Fazer a birra. Aí a igreja do Senhor fazer a birra. Ah, tá vendo? Vamos fazer isso. Reclamando. Olha, isso que não sei o quê. Vamos pras leis. Porque esse presidente, porque isso, porque aquilo. E muitas vezes porque ele não está buscando maturidade no Senhor, em Cristo e cumprindo seu papel como crente. Usa a voz para murmurar, mas não usa para pregar. Exato. Olha, e outra, não somente isso. Você falou dos avós, usa a voz para isso, mas eu entendi até a voz, mas eu vou trazer a voz e paz para falar, sabe o quê? Eu já ouvi isso. Meu filho, você vai fazer... Era vestibular, né? Agora é o Enem, né? Mas vestibular, você subia na televisão, ali o nome no jornal, né? Cara, eu ficava olhando a televisão. E fazia assim, não. Aí vinha algumas perguntas capciosas, ideológicas, complicadas e tal. Aí o pessoal fala o quê? Não, para isso aqui lá você acredita, né? Uhum. Mas aqui não. Ou então você vai para a universidade. Não, mas acredita no professor. Eu bati boca pro professor na universidade. Mas lógico, com respeito. Fazia, professor, só com respeito. Eu só indagava. Uhum. O professor ficava... Eu só indagava. Martinho Lutero. Eu só indagava. Uhum. E eu sempre fui muito respeitado, porque eu nunca desrespeitei professor. Bater boca, eu digo assim, no embate das ideias, né? E eu não desmereci a autoridade de professor na sala de aula. Isso é... Mas eu só indagava. Eu tinha uma professora de direito de família que ela tem uns conceitos de família bem complicados. E ela fazia assim, por que não? Se já tem, por que não? Se já tem, por que não? Aí eu fiz assim, porque será que o povo foi consultado sobre suas vontades? Aí, Sim. né? E as consequências sobre isso, ou o Estado está empurrando por uma fração menor com domínio maior que está empurrando esses conceitos ideológicos. Aí eu perguntava. E aí, sim, graças a Deus, sempre fui muito respeitado pelos professores, eu sempre os respeitei e continuo os respeitando. Sumidades, alguns professores são sumidades, né, na matéria do direito, e direito é uma área da ciência, uma ciência que é bem, realmente volátil quanto às temáticas, né? E as discussões. O crente, ele tem que ocupar esses espaços. A resposta, eu acho que é por aí. Amém. E eu conversei com o Paulo Ritzel, né, no episódio anterior, e eu pude perceber, de fato, por exemplo, ele que está nessa posição de levar as artes. Então, como é importante esse lugar ser ocupado pela igreja? Nós que entendemos o que é a verdade, nós que entendemos quem é Jesus, nós precisamos continuar avançando, crescendo, parando de murmurar e entendendo. Olha só, isso foi muito forte e eu quero compartilhar isso com você e com quem está nos assistindo. Faz mais ou menos uns 15 dias que eu estava em oração, eu orando, Senhor, me dá sabedoria, entendimento para estar no lugar certo, me diz o que precisa ser quebrado em mim, porque eu não posso ocupar lugares se eu ainda estou frágil, ainda sou uma criança, porque criança não carrega pesos, criança não carrega responsabilidades, ela só chora. E aí o Senhor me mostrou numa visão, sangue em minhas mãos. Você entende o que é isso? Sangue em nossas mãos. Então, quando a gente fala do evangelho, a gente precisa entender que são vidas que precisam encontrar Cristo, encontrar a vida eterna. E agora eu estou falando como cristã, né? Assim, eu não sei se tem alguém assistindo que professa outra religião, mas eu creio que a verdade é Cristo e que nós, Amém, como igreja, que entendemos isso, entendemos que pessoas estão caminhando para a perdição, nós, como igreja, estamos com sangue em nossas mãos. E é essa responsabilidade. Deus não falou isso para mim, para eu entender que existe uma responsabilidade ou um peso. Não. Ele me falou isso para eu entender que Ele quer alcançar vidas. São os filhos que Ele quer alcançar. E nós, como igreja, precisamos entender isso. É o nosso propósito, é o nosso id. E entender a liberdade religiosa, eu acho que esse tema é sensacional, porque ele traz essa perspectiva do que está acontecendo no país, no mundo. A gente não chegou a entrar, né? Mas eu estudei. Mas eu acho que esse tema nos faz meditar como igreja sobre como estamos usando a nossa liberdade. Como é que a gente está usando o nosso telefone? Será que a gente divulga um versículo, fala nos stories? O que a gente está fazendo com a liberdade que está em nossas mãos ainda, né? verdade. Então, assim, é de fato a gente usar mesmo. Usar o tempo, faz um podcast também. Tem gente que diz, Débora, eu tô pensando em fazer. Eu disse, abra, fale, Igreja do Senhor, acorde. Por quê? São vidas.
sabe? E esse tema me fez meditar de boa. todos os pontos esses, sabe, Gabriel? E eu louvo ao Senhor, porque eu não cheguei a me aprofundar, mas eu entrei no site do IBDR. Eu entrei lá na legal. página, eu vi o Tiago. Tiago Rafael É o Vieira. Tiago, que é lá do Sul, né? Isso. Bem engraçado, ele faz uns vídeos bem engraçados. Gostei muito. Gaúcho. E eu olhei para aquela página e eu disse, Senhor, que cresça cada vez mais. Por Amém. quê? Porque é necessário. Eu vi vocês assim, num front mesmo. Sabe? Num front. Num Só para front mesmo. te abrir aqui, a gente conversou, hoje foi um papo bem conceitual, né? Do que é liberdade, que eu acho que é muito legal. Mas assim, só para falar um pouco do IBDR. Sim, fica à vontade. O IBDR, ele é um instituto formado por juristas e por lideranças religiosas, né? Maria ali de judaico-cristãs, que acreditam na liberdade religiosa e na liberdade de crença enquanto direito natural. Né? E porque o que é o direito natural? É aquilo que faz parte de quem nós somos. Né? A vida é um direito natural. Né? Claro. Sem vida, não tem gente. A dignidade da pessoa humana é um direito natural. Isso. E o direito de crença, de crer no divino, e aqui seja qual for a religião, e professar os valores morais e a fé através de uma vida sendo vivida é um direito natural. O IBDR ele tem essa linha de entendimento, e esse instituto ele existe para influenciar e subsidiar o ambiente social, seja público e privado, para preservar essas garantias, essas liberdades. Então, o IBDR ele atua através de um grupo de estudos constitucionais e legislativos, e de maneira que, à medida que vão acontecendo nas questões práticas, algumas questões que violem o direito à liberdade religiosa, nós manifestamos através de pareceres técnicos. Muitas vezes esses pareceres eles são subsidiados nas ações judiciais, pelas partes, pelos juízes. O IBDR não é um escritório de advocacia. Quantos anos existe? O IBDR ele existe há 4 a 5 anos, vai fazer 5 anos, ou vai fazer 5 anos ou 4 anos agora, é recente. E não é um escritório de advocacia. Sim. Tá? Muitos pastores ligam, a gente queria que você fizesse nossa defesa. Nós temos advogados, tem o meu escritório, tem o escritório do Dr. Tiago, tem de outros advogados, excelentes nomes das mais diversas áreas da advocacia. Por quantas pessoas? Você me pegou, é muita gente. A gente do Brasil todinho. Acho que dos 27 estados, nós temos representação em 23 estados. Perfeito. Amém. Que inclusive nos coloca ali como legítimos para postular ações perante o Supremo Tribunal Federal. E nós atuamos através desses pareceres e orientações, e nós temos esse departamento que nós criamos, que é o departamento de litigância, litigation, que é um departamento onde, depois que é deliberado pelo conselho, o IBDR ele tem um conselho, você viu no site lá, conselho, você tem nomes, são sumidades, não só da área do direito, mas também da teologia. Nós temos o pastor Jonas Madureira, que é conselheiro do IBDR, o pastor Renato Vargens, o pastor Franklin Ferreira, o pastor Guilherme de Carvalho, nós temos também excelentes advogados, né, o doutor Davi Teixeira, um grande criminalista de São Paulo, o doutor Augusto Ventura, que salvo engano, é pró-reitor, foi pró-reitor da Univangélica lá de Goiás, da Universidade Univangélica. Nós temos ali, eu brinco ali com o pessoal, que tem, né, um pessoal chique lá, eu tô lá, e o Gabriel, que é o enxerido, é o forgado. Eu falei, Deus mandou o fardo, aí eu brinco com o Tiago, faço o fardo. Nós temos ali o doutor Leonardo Girundi, de São Paulo, que está sempre no programa do Pastor César, o doutor Leonardo Girundi, um querido, e que na área, por exemplo, de direito de família, ele tem atuado como advogado cristão, preservando esses valores. E aí esse conselho delibera e, olha, nós precisamos intervir judicialmente aqui, porque a gente percebeu, a gente dá um parecer, aí fica, não, mas peraí, as coisas estão sendo decididas nas ações judiciais. Então a gente está lá, o IBDR, ele atua como amicus curiae, amigos da corte, em diversas ações no Supremo Tribunal Federal, onde o Tiago Vieira sustentou algumas, preservando direitos e liberdade religiosa, não somente cristã. Nós, por exemplo, fomos amicus curiae numa ação que tratou sobre o uso do hábito religioso. E a foto da mulher que usa o hábito religioso numa CNH, por exemplo, e era uma muçulmana. Sim. E para a mulher muçulmana, o hábito religioso, a jihad, enfim, faz parte de quem ela é. Isso. Tirar a jihad, o hábito religioso para a muçulmana, é como se arrancasse um pedaço dela. A gente quer garantir que ela use
Perfeito. Da mesma forma que a gente quer garantir que a gente ande com a nossa Bíblia. Perfeito. Entendeu? Uhum. Então, nós atuamos nesse sentido nas vias judiciais e também na assessoria aos parlamentares do Congresso Nacional. Acompanhe, gente. Foi aprovado o anteprojeto do Código Civil Brasileiro e que tem muita coisa complicada, né? Transformando vida em potencialidade de vida. Olha aí. Tem que Né? estar Dentre por outras dentro. matérias, trazendo animalismo como direito fundamental, muita coisa complicada, que aí é um podcast só para falar disso. E nós revisamos artigo por artigo desse anteprojeto e vamos a trabalhar para que essa nossa análise chegue a todos os parlamentares do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Então, o Instituto ele tem essa função. Nós temos como presidente de honra o Dr. Ives Gandra da Silva Martins, um católico, sumidade do direito, ele é muito respeitado, né? Ele é o nosso referencial jurídico ali, né? E ele é o nosso presidente de honra, está sempre com a gente. A doutora Silvana Neckel, que ela é juíza do Tribunal Canônico da Igreja Católica, fantástica. O IBDR, junto com a Uni Evangélica, tem uma pós-graduação em Direito Religioso, então você que é da área jurídica, entra lá no site do IBDR e procura saber. Nós estamos trabalhando nessa perspectiva. Entra lá, ibdr.org.br, dá uma olhada nas nossas publicações e vai ser um prazer tê-los conosco. Vocês defendem e protegem a vida e a palavra de Deus. Amém. Que coisa maravilhosa. Eu fiquei muito feliz, muito honrada de ter você aqui, Gabriel, de poder entender um pouco mais, né? E poder também a gente usar a liberdade que nós temos para divulgar as boas notícias e toda essa perspectiva de liberdade religiosa. Que bom. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite em meio a uma semana e um dia turbulento. Imagino. Parar aqui num lugar diferente, sentar para falar das coisas do Senhor e é graça de Deus, é Deus nos lembrando Com certeza. a razão pela qual Ele nos chamou, para glorificar o nome dEle e nos colocando nos frontes. Amém. Pode contar com as minhas orações e as minhas ações para que o IBDR, o que vocês estão fazendo, continue avançando, porque isso é o reino de Deus. Amém. Amém? Muito Amém. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais. Vai lá, dá uma olhada no site. Tem também a página do Gabriel, se vocês quiserem conhecer também um pouco mais. E é isso, gente. Ficamos por aqui com mais um episódio Deus e Débora. E até a próxima.